Ele disse para Jesus assim: nenhum homem me ajuda quando a água é agitada. Quando a água é... Quem agitava a água? Quem agitava a água? Quem enviava o anjo? Quem enviava o anjo? Então tá. Agora a decepção desse homem não é só com o tempo, nem só com os homens. É com quem? Com Deus. Esse homem estava dizendo para Jesus: tem 38 anos que eu vejo Deus só agitar. Pastor, não aguento mais palavra profética. Receba, levanta a mão, Deus está fazendo. Deus, pastor, onde estava Deus quando eu orei e Ele deixou minha mãe morrer? Onde estava Deus naquele dia que eu estava triste e não apareceu consolo? Você sabe como você descobre que uma pessoa está decepcionada com Deus? Quando ele começa a associar as catástrofes, as coisas ruins que acontecem na vida, a Deus. Onde está Deus, pastor? O que uma criança fez para ser cancerosa? Por que Deus deixa? O pedófilo vivo ou a criança doente? Pastor, é muita gente sofrendo. Por que Deus não salva um? Não ajuda o outro? Porque Deus não age por dó, Deus age por busca. Escuta o que eu vou te dizer. Eu vou te dar 2 exemplos na Bíblia de homens que se decepcionaram com Deus. Só 2. Pastor, é certo decepcionar com Deus? Não, totalmente errado. E é por isso que Jesus queria curar aquele homem. Deus chama Jeremias no capítulo 1 e diz assim: Jeremias, eu te chamei. Imagina Deus falando com você: eu te chamei. Talvez você diria: amém, glória a Deus, eu recebo, estou aqui. Sabe o que Jeremias diz para Deus? Muito obrigado, não quero. Não quero, só pode chamar outra pessoa. Não é no meu plano, eu não tenho perfil para isso, eu não quero, eu não sei falar. Muito obrigado, pode chamar outro, eu não quero. Não, Jeremias, eu te escolhi hoje não, pai. Eu te escolhi no ventre da sua mãe. Eu te santifiquei. Eu te dei as nações por profeta. E tal. E Deus convenceu Jeremias. Deus o quê, irmão? Não, pode dizer. Deus o quê? Aí, pastor Edson, quando Jeremias aceita, ele começa a apanhar no rosto, ser jogado em poço, ser amarrado em tronco, falar e ninguém acreditar. Aí sabe o que Jeremias faz? Jeremias diz assim para Deus. Está na Bíblia, capítulo 20, versículo 9. Vou até ler, para mim não inverter aqui. Vamos lá. Versículo 7. Capítulo 20, versículo 7. Está escrito aí, está na tua Bíblia e na minha. Ó Senhor, Tu me iludiste, e iludido eu fiquei. Jeremias está falando com quem? Não, está com medo, irmão? Jeremias está falando com quem? O Senhor, em Deus. No capítulo 1 apareceu com aquele monte de promessa, falando aquele monte de coisa. O Senhor me iludiu, e eu fiquei iludido. Aí sabe o que Jeremias fez? Jeremias fez o que muitos de nós já fizemos. Então disse eu: não falarei mais no seu nome. O Senhor perdeu um crente, o Senhor me iludiu, eu estou chateado com o Senhor. Quando Jeremias disse: não falarei mais no seu nome, o verso abaixo diz: mas isso foi como fogo dentro dos meus ossos, e eu não pude resistir. Ou seja, ele teve que falar. Eu quero que você levante as mãos, porque o que eu vou dizer é uma profecia. Pastor, por que um fogo ardeu dentro de Jeremias? Porque o teu chamado é maior do que a tua revolta. Não, segure as mãos levantadas. O teu chamado é maior do que a tua decepção. Você pode dizer: nunca mais canto, nunca mais prego, nunca mais vou à igreja, mas você vai ter que vir, porque um fogo vai arder dentro de você e você não vai poder resistir. Você disse que nunca mais vinha na igreja, está aqui. Você disse que nunca mais cantava, está cantando. Você disse que nunca mais eu vou, está indo. Sabe por quê? Porque tem uma chamada que arde dentro dos teus ossos e você não pode resistir. Vou te falar de um outro homem na Bíblia. Muitos homens na Bíblia. Moisés ficou tão chateado com Deus que ele pediu a Deus para apagar o nome dele do livro. Mas eu quero falar só de mais um para mim, para o final da mensagem. Asaf. Você sabia que os Salmos é o inário de Israel? Imagina no inário de Israel o hino de número 73 começando com um crente: quase me desviei. Espera aí, gente. Que? Quase me desviei. O salmista está dizendo: eu quase me desviei. Por que, salmista? Você quase se desviou?
Ele diz assim: eu não entendo Deus. Os ímpios estão prosperando, estão com os olhos cheios de gordura. Quem blasfema de Deus, quem não crê em Deus, quem não acredita em Deus, parece que tem uma vida melhor que a minha. E eu que vivo na casa de Deus sou afligido todas as manhãs. Eu não consigo entender. Esse é o pagamento que Deus me dá. Então quer dizer que eu canto para Deus, eu louvo para Deus e Deus me aflige. Então quer dizer que o ímpio que não gosta de Deus sorri, e eu que sou crente tenho que chorar. Eu não consigo entender Deus. Em vão eu lavei minhas mãos na inocência. Para que eu fui ser levita? Para que eu fui ser salmista? Para que eu fui cantar? Para que eu fui aceitar o chamado? Mas como arde um fogo nos ossos, como queimou em Jeremias, no verso 17, mesmo com pirraça, mesmo com o coração amargurado, mesmo triste, mesmo chateado, mesmo com a cara fechada, mesmo no último banco, mesmo dizendo: hoje eu não dou glória, hoje eu não levanto, hoje eu não levanto a mão, hoje eu estou chateado, hoje eu não quero saber de conversa, hoje eu não quero ouvir. A Bíblia diz no verso 17: até que entrei no santuário de Deus. Você acredita que você está com um pensamento, mas quando você entra no santuário de Deus ele muda? Você vem com uma coisa no coração certa: amanhã eu vou fazer. Às vezes o culto muda a decisão que você ia tomar amanhã. Quando ele entrou no santuário, Deus revelou para ele. Quando Deus revela para ele, pastor Cristo, ele diz: eu estava como um animal embrutecido. Eu não devia ter pensado isso de Deus, porque os ímpios escorregarão para a perdição, mas eu serei recebido na glória. Deus te trouxe aqui para dizer: longe de mim praticar a injustiça. A base do meu trono é justiça e equidade. Deus não mente, Deus não ilude, Deus não engana, Deus não fala que vai fazer e não vai fazer. Se você está decepcionado com Deus, é um tumor que precisa sair de dentro de você, porque a Bíblia diz: provai e vede o Senhor. Andarabashuri mikandaraia. O Senhor é bom. Tem gente conseguindo ver maldade em Deus, ver injustiça em Deus, ver covardia em Deus. Mas agora, esse homem está decepcionado. Diga comigo: com o tempo, com os homens, com Deus. Mas Jesus está ouvindo ele. Jesus não está concordando com nada, mas está ouvindo. É igual quando você faz aquela oração maluca sua: Jesus, se o Senhor não fazer, eu vou sair de casa, eu vou chutar tudo para cima, eu vou entregar, eu não vou... Jesus, aí Satanás acusa você e fala: ah lá, a tua serva está dizendo que vai largar. Não vai largar nada não, ela está chateada. Daqui a pouco ela está cantando de novo. Eu conheço minha filha. Jesus está lá te ouvindo, ele não está concordando com nada. E Jesus está escutando o homem. Aí o homem fala para Jesus assim: e quando eu vou, diga comigo assim bem alto: e quando eu vou, passa um na minha frente. Você pode repetir isso? E quando eu vou. A decepção desse homem agora não é com o tempo, nem com os homens e nem só com Deus. A decepção dele é com quem? Com ele. Esse homem está dizendo para Jesus: olha Jesus, sempre que eu vou passa um na minha. Você vai encontrar algum filho de Deus dizendo assim: eu não tenho sorte não, pastor. Tenho não. Na minha vez dá errado. Está tudo indo, a fila está andando, na minha vez o sistema cai. Pastor, não dá para entender, pastor. Eu vejo acontecer na vida das pessoas. Eu vejo as pessoas prosperando, eu vejo a porta abrindo para as pessoas. Aí a pessoa começa a ter um complexo. E ele não consegue ver em si mesmo um vitorioso. Ele consegue ver a visão dos 10 espias de Israel. Quando ele olha para a terra que mana leite e mel, ele diz: que terra linda, uvas maravilhosas, 2 homens para carregar um cacho de uva. Que terra linda, que terra com água, com promessa, com a bênção de Deus. Ah, mas a gente não pode herdar essa terra. Por quê? Porque os homens são gigantes e nós somos como gafanhotos. Quem sou eu para lutar com um gigante desse? Quem sou eu para entrar numa porta dessa? Quem sou eu para morar numa casa dessa, pastor? Quem sou eu para ter um carro desse, pastor? Pastor, quem sou eu para ser alguma coisa? Eu não sei falar. Porque tem gente que confunde complexo com humildade. Tem gente que não é humilde não, é mulher complexado.
E ele não consegue ver a bênção de Deus na vida dele. Ele não consegue se ver um vencedor. Mas Deus hoje vai colocar em você a coragem que Ele deu a Caleb. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Sabe o que é que Caleb disse? Subamos e possuamos a terra, porque o Senhor nos prometeu. Agora eu quero que você me ajude a pregar antes de baixar a mão. E diga para dois irmãos assim: o gigante pode estar na terra, mas a escritura está no seu nome. Diga para ele para ver se ele toma coragem. O gigante está morando lá, mas a escritura está no seu nome. E Deus está dizendo: seja valente e parte para cima, porque eu sou contigo. Comigo você salta as muralhas, comigo você vence as batalhas, comigo você passa pelo meio de um batalhão e não é afligido, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Decepcionado com o tempo, decepcionado com os homens, decepcionado com Deus, decepcionado consigo mesmo. Parece que esse homem nem é doente mais, irmão. Parece que a doença dele sumiu, de tanto problema que ele tem. Quando Jesus cura esse homem por dentro, Jesus ouve ele, ele se alivia, ele joga para fora tudo que está dentro. Jesus diz assim: agora eu vou curar o físico. Terminou, meu filho, de falar? Terminei. Está aliviado? Estou aliviado. Está pronto. Levanta, pega a sua cama. Aí levanta, pega a cama. Quando ele dá alguns passos, um fariseu, irmão, o fariseu era o bicho mais endemoniado que tinha nesse mundo. Ignorante, bruto, ofensivo. Oh, que negócio é esse, rapaz, de carregar a cama? Hoje é sábado. Se Manassés não tivesse nascido, sabe o que ele ia dizer? Ô filho do cão, eu estava lá no tanque, você nunca me ajudou. Agora que eu estou curado, você quer me perturbar? Rapaz, você é um endemoniado. Eu estava lá no tanque, você nunca foi me carregar. Agora que eu estou na bênção? Não, mas ele estava curado. E quem está curado não responde assim. Por que você está carregando a cama se hoje é sábado? Ele diz: rapaz, eu era um homem decepcionado, frustrado, triste, mas eu recebi uma visita hoje. Eu recebi a visita de um homem lá no tanque. Ele teve paciência de me ouvir. Eu nunca conheci uma pessoa que me entendesse tanto e me conhecesse tanto como aquele homem. Aquele homem tirou um fardo que estava dentro da minha alma. E ele mesmo disse para mim: pega a cama e anda. Então a culpa de estar carregando a cama não é minha, é daquele homem. Você vai estar tão curado que alguém vai dizer: oh, por quê? Você vai dizer: não, foi Deus, foi Jesus. Você vai deixar de ser amargo, de ser azedo, de ser brigão. Aí aquele homem sai. Versículo 14, é aqui que eu queria chegar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo. Voltando no versículo 1, havia em Jerusalém uma festa. O que havia em Jerusalém? Entre os judeus, era uma festa religiosa. Festa religiosa acontece onde? No templo. Então aquele homem estava na festa. Onde ele estava? Na festa. Então de manhã Jesus encontrou com ele no tanque. E de tarde? Diga para o teu irmão assim: sabe por quê? Porque sua história não termina no tanque. Sua história não. A sua história termina na festa. Jesus está dizendo: eu sei há quanto tempo você vem chorando, você vem sofrendo, o que você tem passado em todas as áreas da tua vida. Mas eu preparei uma festa. Eu preparei um tempo de refrigério. Só quem acredita que existe uma festa, fique de pé comigo, fique de pé. Vê se teu irmão acredita. Diga para ele assim: lá na festa a gente se encontra. Eu vou te ver lá. Eu sei que tem alguém com vontade até de chorar, porque eu também estou. Diga para esse irmão que está do teu lado, diga para ele assim: depois de tanto tempo de tanque, você merece uma festa, irmão. Você merece uma festa. Depois de tanto tempo pedindo, você merece uma resposta.
Depois de tanto tempo clamando, você merece viver um tempo de refrigério. Diga comigo bem alto: a história não termina no tanque. Agora bate no peito e diga: a minha história não termina no tanque. Pastor, por que Jesus primeiro tem que me curar por dentro? Para você não chegar na festa arrumando confusão, para você não chegar na festa esnobando as pessoas, para você não chegar na festa soberbo, para você não chegar na festa e pisar em alguém. Alguém vai te ver na festa feliz, e quando alguém dizer: ei, desconta, vinga, você vai dizer: não, eu estou vindo do tanque, eu sei o que eu passei para chegar aqui. Eu sou uma pessoa recuperada por Deus. Eu estava ferido, machucado, decepcionado, arrasado, mas recebi a visita de um homem que mudou a minha vida. Já vou orar com vocês agora. Olha o que aconteceu, pastor Edson. Jesus disse assim para aquele homem, na festa. Onde? Está escrito na Bíblia, versículo 14. E disse Jesus para aquele homem: não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Pastor, por que Jesus não falou com ele no tanque? Porque se Jesus falasse com ele no tanque sobre pecado, ele não ia entender. Ele estava com raiva de Deus, ele estava com raiva dos homens, ele estava com raiva do templo. E por que Jesus tratou do pecado no templo? Porque tem coisa que Jesus não fala na festa, Jesus só fala no templo. E é por isso que Jesus te trouxe no templo hoje. Porque tem gente que entrou no templo, mas está sem congregar, ainda não entregou a vida a Cristo. Está aqui porque alguém chamou, está aqui porque alguém convidou, está aqui porque Deus trouxe. Mas hoje Jesus vai fazer uma obra. Quem crê que Jesus vai fazer uma obra? Levante as suas mãos aos céus, feche os teus olhos, 1 minuto só. Você vai pedir para Deus Manassés ser gerado dentro de você, porque pela palavra eu profetizo isso. Tem um Efraim preparado. Deus vai te fazer crescer na terra da sua aflição, mas Deus precisa levantar gente curada, gente sadia, sem rancor, sem ódio, sem raiva. Quando as pessoas olhar para você, a sua resposta sempre vai ser esta: Deus me fez esquecer.